Wilson Witzel vira réu na Justiça Federal acusado de desvios na área da saúde no estado fluminense. Em depoimento hoje à CPI da pandemia, ex-governador do Rio usa habeas corpus e deixa a sessão antes do fim. Brasil acelera a campanha de vacinação e supera a marca de 82 milhões de doses anti-Covid aplicadas. Estados brasileiros anunciam antecipação de campanha para a população adulta. Nova York festeja com queima de fogos o fim das medidas restritivas. Presidente americano Joe Biden elogia encontro com o colega russo Vladimir Putin. União Europeia suspende restrições à entrada de turistas dos Estados Unidos e de outros países do bloco. Após quedas nos números de infectados por Covid, Japão anuncia flexibilização mirando os Jogos Olímpicos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Em depoimento à CPI da Covid, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que foi vítima de perseguição política e acusou a gestão federal de fragilizar a atuação de governadores durante a pandemia. Mesmo com o habeas corpus que liberava o ex-governador do Rio de Janeiro de depor a CPI da pandemia, Wilson Witzel compareceu à reunião. O governador cassado insinuou que o presidente Jair Bolsonaro é responsável pelas mais de 450 mil mortes pela Covid-19 e disse que o governo federal criou uma narrativa para fragilizar os governadores por terem tomado medidas restritivas de circulação. Ele disse que os gestores estaduais tentaram se reunir com o presidente para planejar uma ação integrada, mas ficaram desamparados porque o governo teria politizado a pandemia. Witzel acusou o governo federal de agir de caso pensado para deixar os estados em situação de vulnerabilidade. O governo federal, para poder se livrar das consequências do que viria com a pandemia, criou uma narrativa. Foi uma narrativa pensada, estrategicamente pensada. Os governos estaduais ficariam em situação de fragilidade, porque não teriam condições de comprar os insumos respiradores e, inclusive, atender os seus pacientes no Sistema Único de Saúde, que, embora seja um excelente sistema para um país como o nosso, tem dificuldades. Então, o que ficou claro é que a narrativa construída pelo governo federal foi para colocar os governadores numa situação de fragilidade, porque os governadores tomaram as medidas necessárias de isolamento social. Isso tem repercussões econômicas. E eu quero lembrar aos senhores e às senhoras senadoras que no dia 13 de março de 2020, eu fui o primeiro governador a decretar um isolamento social de forma contundente, a fim de que nós pudéssemos controlar a pandemia no Rio de Janeiro. Witzel afirmou que ele e outros governadores sofreram perseguição política com a chegada da pandemia. Agora, eu, infelizmente, sou vítima dessa história. E se eu estou aqui hoje, é exatamente para pedir o apoio desta comissão para que esse ato atentatório à democracia e que envolve a pandemia, porque a atuação da procuradora envolve os governadores que ela está investigando, no meu sentir, ela deveria imediatamente ser afastada da investigação, porque já está demonstrado que há, por parte dela, interesse numa narrativa do governo federal, o que é inaceitável. De acordo com a Constituição de 88, o Ministério Público ficou totalmente blindado, e deveria sê-lo, da politização. O Ministério Público não mais participa de defesa do Estado. Ele é um órgão independente, antes deveria sê-lo.
O depoimento do ex-governador durou cerca de 4h30. Alguns senadores não conseguiram fazer perguntas. É que, usando o habeas corpus a que tinha direito, Witzel deixou a reunião enquanto era questionado por Eduardo Girão sobre a compra de equipamentos para enfrentar a pandemia. O senador dizia que foram adquiridos 17 respiradores por R$183 milhões quando foi interrompido pelo presidente da CPI, Omar Aziz. É que eu fiquei assustado com relação ao valor, né? Do senador Girão. Senador Girão. Opa. O depoente vai se retirar. Ele está embasado. Determino. A comissão foi notificada da decisão do ministro Nunes Marques, do habeas corpus número 203.227, impetrado em favor do depoente Wilson Witzel, com o seguinte dispositivo: defiro o pedido de habeas corpus para dispensar o paciente caso queira de comparecer perante a CPI da pandemia. E, em caso de opção, pelo comparecimento, garantir o direito ao silêncio, a não me comprometo de falar a verdade, em razão de condição de investigar e não de testemunha. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, agradeço as perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado. Não contribui nada. Além de ouvir Witzel, a CPI da pandemia aprovou novos requerimentos de quebra de sigilo e informações. Os senadores aguardam, dentro de 10 dias, uma manifestação do presidente da Azul Linhas Aéreas para explicar o tumulto provocado pela presença do presidente Jair Bolsonaro em uma aeronave no aeroporto de Vitória no último dia 11. Além disso, foi aprovada a transferência de sigilo de diretores de 3 farmacêuticas. Nesta quinta-feira, a CPI da pandemia tem 2 depoimentos agendados. O primeiro é com o empresário Carlos Wizard, que, segundo os senadores, trabalhou de graça por alguns dias durante a pandemia no Ministério da Saúde. Além dele, o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, também é esperado. Ele foi convocado porque desenvolveu um estudo paralelo sobre as mortes por Covid-19, que sustenta supernotificação dos dados da doença no país. O TCU afastou o auditor preventivamente e instalou uma comissão para investigar os fatos dentro de 60 dias. E tem atualização. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu há pouco ao empresário Carlos Wizard o direito de ficar em silêncio no depoimento à CPI marcado para amanhã. A defesa de Wizard pediu à CPI que ele fosse ouvido por meio virtual, porque está nos Estados Unidos. A proposta foi rejeitada pela comissão. Mais cedo, o ministro Gilmar Mendes autorizou Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, auditor do Tribunal de Contas da União, a também ficar em silêncio no depoimento marcado para amanhã. A Justiça Federal aceitou hoje uma denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e outras 11 pessoas acusadas de integrarem uma quadrilha que teria praticado vários crimes contra o Estado fluminense. Ao receber a denúncia, a juíza federal Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal, tornou réus o ex-governador, a esposa dele, Helena Witzel, o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, e outras pessoas acusadas pelo Ministério Público Federal de integrar uma organização criminosa que praticava corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. Antes de sofrer impeachment em fevereiro, Witzel já tinha passado a condição de réu em outro processo, no Superior Tribunal de Justiça, na ação decorrente da Operação Tris in Idem. O ex-governador responde a acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. A operação, no âmbito da Lava Jato no Rio, apontou que o ex-governador teria recebido, por meio do Escritório de Advocacia da Mulher, Helena Witzel, mais de R$550 mil em propina. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República apresentou 4 denúncias contra Witzel no STJ. A primeira foi recebida pela Corte Superior porque o político ainda estava no cargo de governador. Com o impeachment, Wilson Witzel perdeu o foro privilegiado no STJ e todas as outras ações foram enviadas à primeira instância. 2 delas ainda não foram analisadas pela Justiça Federal no Rio de Janeiro.
E seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 151 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 16 de junho, o Brasil aplicou 82.486.900 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite a produção de vacina contra a Covid pela indústria veterinária. O texto aprovado prevê produção de imunizantes com aval da Anvisa em estruturas isoladas da produção de vacinas para uso veterinário. O texto aprovado foi o substitutivo apresentado pela relatoria e, portanto, a matéria terá que ser analisada novamente pelo Senado. 15 estados brasileiros anunciaram que vão vacinar toda a população adulta até o mês de outubro. Esse otimismo é reforçado pela chegada de novas vacinas e a retomada da produção da Coronavac e do imunizante da AstraZeneca e, consequentemente, especialistas acreditam que, se a previsão for cumprida, o número de mortes vai cair. Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, mais de 160 milhões de brasileiros adultos ainda aguardam para serem vacinados contra a Covid-19, mas boa parte dessas pessoas deve ser imunizada nos próximos meses. Cerca de 15 estados brasileiros prometem aplicar pelo menos a primeira dose até o mês de outubro. A estimativa mais otimista é do Ceará, que prevê a vacinação de adultos acima dos 18 anos até agosto. São Paulo, que antecipou o calendário, promete atingir a meta até 15 de setembro. Já o Rio de Janeiro tem prazo mais longo, até o fim de outubro. Para o especialista, o impacto dessa vacinação em massa não será individual, mas coletivo. Isso porque quanto mais gente imunizada, menor o risco de transmissão. E até aquelas pessoas que não foram vacinadas acabam sendo protegidas. O principal reflexo será a queda no número de mortes. Isso, claro, se nós tivermos uma proporção de vacinados muito grande. Aqui isso acontece, nós precisamos de 70%, 80% da população vacinada. E aí o que ocorre? Como o vírus tem dificuldade de circular entre aquelas pessoas que se vacinaram, ele começa a ser barrado em sua transmissão. A transmissão dele cai muito. E com essa transmissão caindo, mesmo aquelas pessoas que não tenham se vacinado porque têm alguma contraindicação ou porque ainda não está a vacina autorizada para a sua faixa etária, mesmo essas pessoas serão protegidas. Esse otimismo foi reforçado com o anúncio da chegada de novos imunizantes no país, como as vacinas de Sputnik V, a da Pfizer e a da Janssen, que é em dose única. Além disso, a retomada da produção da Coronavac pelo Instituto Butantan e da AstraZeneca pela Fiocruz vão contribuir para o abastecimento dos estados. As pessoas elas se equivocam quando acham que a vacina ela tem um impacto principalmente individual. Então, tem gente que se vacina, já corre para medir os anticorpos para ver se está protegido. Não só esses exames não são confiáveis, mas a proteção individual não é o que de fato importa. O que importa é a proteção coletiva. Ninguém fica 100% protegido, mas a chance do vírus circular diminui muito. Cada vez que o vírus circula menos, todos estão protegidos. Os vacinados, os menores de idade que não foram vacinados ainda, todos se protegem por uma imunidade coletiva. Mas o especialista também faz um alerta. Apesar das boas notícias, é preciso conter a euforia. Mesmo depois de vacinadas, as pessoas não podem voltar à vida normal e esquecer os cuidados com a doença. Aqui na cidade de Botucatu, nós fizemos um estudo parecido com Serrana, vacinamos toda a cidade, só que antes que a vacina protegesse, as pessoas começaram a se aglomerar, começaram a não usar máscara. Resultado, nas primeiras semanas após vacina, nós tivemos um aumento e não uma diminuição de casos. Agora, 4 semanas após a vacinação, é que nós começamos a ver a vacina começar a agir. Então, é importante que as pessoas saibam que a vacina ela é complementar às medidas de distanciamento social, ela não é uma alternativa. Não existe essa de vacinou, agora não usa máscara. Nós vamos deixar de usar máscara quando a pandemia estiver controlada. O governo de São Paulo anunciou hoje a ampliação da retomada das aulas presenciais a partir de agosto em todo o estado, deixando a critério de cada escola determinar a capacidade total de alunos de acordo com a sua realidade, respeitando os protocolos de prevenção. Segundo o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares,
A proposta é um primeiro passo para a volta do ensino presencial e ocorre em função do avanço da vacinação contra a Covid dos profissionais da educação. O secretário ainda informou que, apesar da ampliação, a presença ainda será obrigatória durante o mês de agosto. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 2 bilhões e 450 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas em todo o mundo. A líder China chega perto da marca de 924 milhões de doses. Em seguida, os Estados Unidos têm quase 312 milhões. Na terceira posição, com mais de 255 milhões, está a Índia. O Brasil segue na quarta colocação e hoje quase alcança os 82 milhões e meio de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, o Reino Unido, que rompe os 71 milhões de doses até agora. O Ministério da Saúde assinou a intenção de compras de 60 milhões de doses da vacina CanSino. O governo federal deve pagar $17 por dose, cerca de R$ 85. O imunizante é aplicado em dose única. O acordo prevê que a empresa entregue as doses no terceiro e no quarto trimestres deste ano. Moscou enfrenta uma evolução dramática da pandemia de Covid-19. Diante da situação, parte da população da capital russa será obrigada a se vacinar. As autoridades sanitárias de Moscou relataram um aumento constante de novos casos da Covid-19 nas últimas semanas. Em 24 horas foram registrados 5.782 novos casos e 75 mortes por Covid na cidade. Com isso, são obrigados a se vacinar o pessoal que trabalha nos transportes, no comércio, restaurantes, espaços culturais, salões de beleza, saúde, educação, entre outros. As autoridades não especificaram o número de pessoas envolvidas entre os 20 milhões de habitantes de Moscou e sua região. Este é o epicentro da atual onda da pandemia que assola a Rússia, o sexto país com mais infecções no mundo. Até agora, apenas 19 milhões de russos, menos de 13% da população, receberam pelo menos uma dose do imunizante. A contagem é feita pelo site GoGov, que reúne dados das regiões e da imprensa local na ausência de uma estatística nacional oficial. Segundo uma pesquisa realizada em abril pelo Instituto Independente Levada, mais de 60% dos russos não querem se vacinar. Agora uma pequena correção, falamos há pouco que haverá mudanças em agosto no estado de São Paulo em relação à educação, ou seja, ainda segundo o secretário de Educação, Rocieli Soares, apesar da ampliação, a presença não vai ser obrigatória, como dissemos. Não será obrigatória durante o mês de agosto e vai depender, sim, da opção de cada escola. E você não pode perder, daqui a pouco aqui no Jornal das 22, Banco Central anuncia aumento da taxa de juros. E ainda, presidente americano Joe Biden elogia encontro com o colega russo Vladimir Putin. Juros mais baixos aquecem o mercado imobiliário e atraem aqueles que querem realizar o sonho da casa própria. A expectativa do setor é que os bancos financiem 157 bilhões de reais só neste ano. O André queria comprar uma casa na praia, mas estava esperando o melhor momento. E ele chegou, com os juros do financiamento mais baixos. É um sonho, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros tem esse sonho de ter uma casa, né? Tanto uma casa própria como uma casa na praia. E aí eu estava de olho no mercado, né? No mercado imobiliário, já há um bom tempo já, eu e a minha esposa. E aí eu esperei um pouco e vi que uma baixada, uma facilitada do governo, a gente optou por comprar uma casa de veraneio na praia como forma de investimento também. O financiamento, né, é bem mais em conta, em vista do que a gente fez um simulado há 2 anos atrás. Né, a gente fez um pré-simulado e o mesmo valor de entrada, da mesma forma. De 2 anos atrás, com agora que a gente fez a compra, valeu muito a pena. A diferença foi muito grande, foi gritante. Segundo especialistas, esse é um ótimo momento para financiar um imóvel, já que a média das taxas de juros caíram de 11% para menos de 7% ao ano. Na prática, funciona assim. Com a redução da taxa de juros, o valor da prestação também fica menor. E é muito mais fácil para caber no bolso do comprador. Ainda é um bom momento para comprar imóvel. As taxas de juros estão num patamar historicamente muito baixo. Portanto, você consegue fazer
enfim, um financiamento numa taxa raramente vista no país. Alguns anos atrás, nós estávamos nesse patamar de 11, essa queda para um pouco menos de 7, ou agora talvez um pouquinho em torno dos 7, faz uma diferença muito grande. Quer dizer, cada redução, cada 1% que você tirar da taxa de juros, você diminui de uma maneira importante a parcela mensal que o comprador tem que pagar. No ano passado, os bancos liberaram 124 bilhões de reais para o financiamento de imóveis. De acordo com os dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP, as operações entre janeiro e março chegaram ao valor recorde de 43,1 bilhões de reais, com quase 190 mil unidades vendidas. Apesar da pandemia, que é um negócio seríssimo, com tantas mortes, com tantos problemas acontecendo para muita gente, as pessoas que não perderam renda e que estão com alguma poupança estão aproveitando o momento para, justamente, talvez por conta do juro baixo, estão se sentindo motivadas a comprar imóvel. Então, por exemplo, para esse ano, a previsão da ABCIP para crescimento do crédito imobiliário em 2021 era, no início do ano, de 27% de aumento em relação a 2020. Nesse momento, a gente já reviu isso para cima, então nós estamos esperando que vá crescer em 2021 sobre 2020 34% o financiamento habitacional. Então, o imobiliário em geral. Então, é um crescimento muito expressivo, sim. É um momento muito favorável do crédito imobiliário como um todo. Segundo a ABCIP, o setor deve seguir nesse ritmo de crescimento, mas tudo vai depender de alguns fatores fundamentais, do controle da inflação e, principalmente, da pandemia do novo coronavírus. O Instituto Fiscal Independente aumentou a previsão para o crescimento da economia este ano de 3% para 4,2%. Para o órgão que é ligado ao Senado, mesmo com a Covid e o risco de uma crise hídrica, o preço da exportação das matérias-primas deverá garantir o impulso ao PIB. E com o aumento da arrecadação de impostos, a expectativa é de melhora nas contas públicas, que deverão fechar no azul em 2025, 5 anos antes do que a previsão anterior. E pela segunda vez seguida este ano, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia. A Selic subiu de 13,5% para 4,25% ao ano, o mesmo índice de antes do início da pandemia. A alta de 0,75 ponto percentual, que ficou na média que o mercado esperava, foi feita com o objetivo de segurar a disparada dos índices de inflação. O Banco Central dos Estados Unidos manteve inalteradas as taxas de juros. A avaliação é que a inflação é transitória. O BC americano estima que o crescimento da economia será de 7% este ano. O Federal Reserve, como é chamado o Banco Central americano, manteve suas taxas de juros perto de zero. A decisão foi comunicada nesta quarta-feira. Logo depois do anúncio, seu presidente, Jerome Powell, concedeu uma entrevista coletiva. O BC dos Estados Unidos considera que os preços vão aumentar mais do que o esperado este ano, mas de forma transitória, e por isso poderia elevar os juros só em 2023. A inflação deverá ficar em 3,4% este ano, contra os 2,4% estimados anteriormente. O Federal Reserve acredita que a inflação vai começar a se estabilizar perto da meta já no ano que vem. O crescimento da economia será de 7% este ano, contra os 6,5% estimados em março. A projeção é que o desemprego fique estável em 4,5%. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em alta após atingir a mínima em dia de decisão sobre taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 0,34% e encerrou o dia cotada a R$ 5,06 na venda. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o tom da cúpula com o colega russo Vladimir Putin foi bom e positivo. O encontro entre os dois líderes ocorreu nesta quarta-feira. A aguardada cúpula entre os dois foi realizada nesta quarta-feira em Genebra, na Suíça. Biden advertiu que não vai tolerar qualquer interferência na democracia americana. Deixei claro que não vamos tolerar tentativas de violar nossa soberania democrática ou desestabilizar nossas eleições democráticas, e responderíamos. O resultado final é que disse ao presidente Putin que precisamos ter algumas regras básicas, que todos possamos cumprir. Em um sinal de apaziguamento das relações entre os dois países, os líderes concordaram com o retorno de seus respectivos embaixadores.
As relações diplomáticas entre Moscou e Washington estavam muito desgastadas desde que o atual presidente americano chegou ao poder em janeiro. Depois que Biden comparou Putin a um assassino, a Rússia convocou o embaixador Anatoly Antonov para consultas e ordenou que o americano em Moscou, John Sullivan, deveria retornar aos Estados Unidos. E a seguir, atualizações e números da pandemia. E você vai ver também que Nova York festeja com queima de fogos o fim das medidas restritivas. Mais 7 estados foram autorizados a importar excepcionalmente vacinas da Sputnik. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. A Anvisa aprovou a importação excepcional de vacinas Sputnik V para mais 7 estados. São eles Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás. Essa exportação excepcional ocorre sob condições controladas. Os lotes importados só poderão ser utilizados após liberação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, da Fiocruz. Quando as doses chegarem, 1% da população de cada estado poderá ser vacinada, mas apenas adultos saudáveis, o que vai permitir monitoramento dos vacinados. Além disso, a depender dos resultados e outras variáveis, a Anvisa poderá suspender a qualquer momento a importação, distribuição e uso dessas vacinas. De Brasília, Jaqueline Fonseca. 2.997 mortes por Covid-19 foram registradas no Brasil em 24 horas e pouco mais de 95.300 novos casos no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia do coronavírus, mais de 176.886.000 pessoas foram contaminadas e 3.828.535 não resistiram aos sintomas. Os Estados Unidos, país com os maiores índices da Covid no mundo, registram mais de 33.496.000 casos e contabilizam 600.624 mortes. A Índia rompeu a marca dos 29.633.000 pessoas contaminadas. O Brasil passou dos 17.628.000 pessoas que testaram positivo e registra 493.693 que não resistiram. A França tem mais de 5.809.000 casos registrados da doença. E a Turquia contabiliza pouco mais de 5.348.000 diagnósticos até o momento. Nos Estados Unidos, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou que o estado retirou as últimas restrições impostas por causa da Covid. A iniciativa só foi possível porque mais de 70% dos adultos receberam ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Nova York é o primeiro grande estado americano que alcança esta marca, a qual o presidente Joe Biden quer chegar em todo o país antes do Dia da Independência, em 4 de julho. O estado, de mais de 20 milhões de habitantes, foi o epicentro nacional da pandemia e registrou mais de 42.000 mortes desde março de 2020. Destes óbitos, mais de 33.000 foram na cidade de Nova York, a maior do país. Tanto a cidade quanto o estado adotaram medidas muito rígidas para conter o avanço do vírus. As restrições foram levantadas progressivamente e incluíam toques de recolher, fechamento total de restaurantes e outros comércios e aulas online para os estudantes. Cuomo também revelou que, para comemorar, 13 locais emblemáticos do estado, como o edifício Empire State, serão iluminados com a cor azul e dourado. Também haverá lançamento de fogos de artifício em vários lugares. A União Europeia deu um passo rumo à normalidade nesta quarta-feira, ao suspender as restrições à entrada de turistas dos Estados Unidos e mais 5 países do bloco, mesmo que não estejam vacinados. A lista não inclui nenhum país da América Latina. Luz verde para os turistas americanos na Europa. A União Europeia aprovou o retorno dos viajantes dos Estados Unidos, mesmo que não estejam vacinados. Mas os regulamentos prevêem que, ao chegarem, as pessoas podem ser submetidas a medidas adicionais, como testes laboratoriais ou quarentenas.
Com a chegada da alta temporada na Europa, os integrantes do bloco têm se esforçado para permitir pelo menos parte dos viajantes de outros países para impulsionar a atividade econômica. A União Europeia fechou suas fronteiras externas em março de 2020 para viagens não essenciais e mantém uma lista de países cujos cidadãos podem entrar no bloco europeu como turistas. Até agora, entre as nações autorizadas estavam Japão, Coreia do Sul, Austrália, Israel e Nova Zelândia. Para ser incluído na lista, um país deve ter registrado menos de 75 novos casos de coronavírus por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores à decisão. Para permitir a movimentação dos europeus dentro do espaço único, o bloco também deu início à implantação de um visto de saúde que atesta que o portador foi totalmente vacinado, teve resultado negativo ou já está imune por ter sido previamente contaminado. E a seguir, os ensinamentos bíblicos para uma vida melhor. E ainda, Japão anuncia flexibilização de medidas de olho nos Jogos Olímpicos. Após quedas consideráveis nos números de infectados por Covid-19 no Japão, o governo anunciou hoje uma das etapas de flexibilização que podem também servir para os Jogos Olímpicos. Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, o governo japonês anunciou que grandes eventos poderão receber público, mas com limite. As competições poderão receber até 10 mil torcedores ou o equivalente a 50% da capacidade das arenas, prevalecendo o menor número. Esta decisão é válida até agosto para regiões do país que não estiverem com restrições adicionais por conta da pandemia. Para as regiões que estão em estado de emergência, o número de espectadores cai para 5 mil. Esse anúncio, os especialistas em saúde do Japão concordaram que o plano governamental pode ser bom economicamente e que não afetaria a saúde dos presentes. Em meio às incertezas, os cronogramas dos Jogos continuam. A tocha olímpica voltou às ruas do Japão e passou pela prefeitura de Iwaté, com crianças e moradores locais acompanhando o revezamento. A chama olímpica também viajou de trem em uma lanterna especial representativa dos Jogos de Tóquio 2020. Há pouco mais de um mês para o início dos Jogos, o governo japonês, em conjunto com as organizações dos Jogos, tem se organizado para reconquistar a confiança da população em torno do maior evento esportivo do mundo. Imagens impressionantes mostram mergulhadores em uma cidade portuária no Chipre ressuscitando uma tartaruga verde. O animal estava preso em uma rede subaquática na praia e recebeu reanimação cardiopulmonar durante 1h30. Um momento emocionante foi captado pelas câmeras da agência France Press em maio. Os mergulhadores Jorge Argeriou e Valeriu Nuta conseguiram evitar a morte de uma tartaruga verde no mar Mediterrâneo na costa do Chipre. Os dois ressuscitaram o réptil após encontrá-lo preso em uma rede subaquática na praia de Liminara, na cidade de Ayia Napa. A reanimação cardiopulmonar na jovem tartaruga demorou cerca de 1h30 e envolveu massagem no pescoço e nas pernas. Eles, inclusive, realizaram respiração boca a boca. Muitos pescadores contatam veterinários quando encontram répteis vítimas de afogamento acidental. Os animais são entubados em um centro de reabilitação, a água é retirada das vias aéreas e, por fim, recebem oxigênio. De acordo com especialistas, quando se encontra uma tartaruga nessas condições, o correto é inverter o corpo do animal, levantar os quartos traseiros para permitir que a água escorra das vias respiratórias e transportá-lo para o centro de reabilitação ou ligar para um veterinário. Milhares de tartarugas marinhas se afogam em redes de pesca fixada no mar Mediterrâneo todos os anos. Pesquisadores da Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, estão desenvolvendo um gel cicatrizante a partir de uma planta chamada algodãozinho do campo.
Nativo de regiões do Cerrado, o algodãozinho do campo é bastante encontrado em Dourados e muitas outras cidades do Mato Grosso do Sul. A planta tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas e é objeto de estudo de uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal da Grande Dourados. Em conversa com raizeiros e observando o que era comercializado, o que é comercializado, né, com os raizeiros da cidade, encontramos o algodãozinho do campo e com uma atividade antimicrobiana, contra a úlcera, como cicatrizante. Hoje o uso de plantas popular, né, ele está aumentando, as pessoas estão voltando para o que é natural, né, para o que é acessível. Então, assim, ele poderá ser utilizado, poderá ser comercializado esse gel. As raízes do algodãozinho do campo são usadas comprovadamente para curar infecções estomacais, como úlceras e gastrites. Mas um estudo de pesquisadores da Universidade Federal da Grande Dourados quer comprovar também a eficácia das folhas da planta. A pesquisa faz parte da tese de doutorado desta farmacêutica. Segundo ela, vários são os estágios de estudos para comprovar a eficácia do gel cicatrizante, feito a partir do extrato da folha do algodãozinho do campo. Nós colocamos o extrato em contato com bactérias e nós identificamos que o extrato ele inibe o crescimento de bactérias que estão relacionados com infecções de pele. Então, pensando nisso, nós fomos para a parte de cicatrização, onde os testes foram feitos em animais, em ratos, e nós aplicamos o nosso gel. No caso, então, nós formulamos o gel, aplicamos o gel, e nós comparamos com outros grupos, né, onde nós utilizamos um fármaco que já é utilizado, e comparamos com o nosso gel para poder identificar essa cicatrização. Agora, nós temos a intenção de avaliar o gel na sua atividade antimicrobiana, porque nós só tínhamos avaliado o extrato sozinho. Então, agora nós vamos incorporar o extrato no gel e avaliar a atividade antimicrobiana para poder também comprovar a atividade antimicrobiana do gel, para ver se o extrato ele não vai perder atividade, por exemplo, quando em contato com os componentes dentro do gel. O estudo da planta, que é ameaçada de extinção, está sendo feito há anos na instituição. E a intenção é, além de confirmar que o gel age bem como anti-inflamatório, também colaborar para que a planta não seja extinta. O nosso objetivo é sempre tentar aproximar a universidade da comunidade. Né? Então, às vezes a gente fala assim, o professor está fazendo uma pesquisa que não esteja próxima à comunidade. Então, como nós analisamos essas plantas medicinais, nós tivemos o intuito de aproximar a comunidade e a universidade. Este gel formulado, ele poderá ser implantado na farmácia Viva do SUS. Né? Já tem uma conversa de implantação da farmácia Viva aqui na cidade de Dourados, né? E num processo mais avançado da farmácia Viva, ele poderá ser incorporado. Além disso, empresas que trabalham com plantas medicinais poderão incentivar o cultivo desta planta aqui no Cerrado para que possam ser utilizadas essas folhas para comercialização. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, o reverendo João Machado fala sobre o milagre da primeira multiplicação dos pães e peixes e ensina que a obra de Deus é tão incrível que até sobram recursos para ajudar ao próximo. Está em Mateus, capítulo 14. Eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes e ergueu ao céu. E ali Jesus, ele faz aquela oração bonita. Ele agradece a Deus por aquele alimento e manda distribuir os pães. E aí que aconteceu o milagre. Meu amado, minha amada, o milagre foi tão lindo que aquela multidão, que no versículo de número 21 diz que eram 5.000 homens, além das mulheres e das crianças, todos eles foram alimentados através dessa multiplicação, através desse milagre. E mais, não somente eles foram alimentados, mas aqui eis o ponto focal da nossa mensagem de hoje, versículo de número 20, diz assim, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E aqui é onde eu quero dizer a minha mensagem para você hoje, meu amado e minha amada. A obra de Deus que Ele tem para realizar na sua vida, ela é tão grande, mas ela é tão incrível, que quando você recebe da sua bênção, quando você recebe do poder que você é curado,
e você testemunha, e você glorifica a Deus, e você vai e consegue aquela causa na justiça, e você consegue comprar a sua casa, meu amado e minha amada, a bênção de Deus, ela é tão grande que sobra até do que aconteceu na sua vida. Sobra a alegria para você transbordar dela e oferecer para os outros. Sobra na sua vida financeira, bênçãos, fundos para você poder ajudar as pessoas, para você poder ajudar aquela pessoa que está caída, erguer, para você poder expandir o seu negócio e abençoar mais pessoas. Meu amado e minha amada, o que Deus ele faz na nossa vida é tão grande que não sobra somente qualquer coisa. Sobra, meu amado, 12 cestos depois de alimentar uma multidão daquelas. E o interessante é que não é simplesmente que ele tinha 100 pães, 100 peixes e conseguiu multiplicar. Ele multiplicou com uma quantia pequena. Você às vezes pensa que o que você tem hoje não é suficiente para conseguir vencer. Ah, mas reverendo, mas pastor, eu tenho pouco dinheiro, eu não consigo vencer, eu não vou conseguir nunca abrir a minha empresa, eu nunca vou conseguir. Meu amado e minha amada, com o pouco, Deus ele consegue multiplicar e fazer o muito. Com o muito pouco que você tem, seja um pouco de fé, seja aquilo que te sobra. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.